TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Estrela lança a 4ª multifeira com a expectativa de crescimento, mesmo em meio à crise. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Mário Luiz Radaeli, de 59 anos, sofreu um acidente nesta sexta-feira por volta das 11h30 na rua Coronel Sobral, em Encantado. Ao atravessar a via, o homem foi atingido por uma carreta de placas IPM 8630 de Encantado. O atendimento foi realizado pela Brigada Militar, Bombeiros e SAMU. Radaeli foi encaminhado para o Hospital Beneficente Santa Terezinha, com ferimentos no braço. E 3 pessoas ficaram feridas em 2 acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia na noite desta quinta-feira. Por volta das 6h45, a colisão entre uma moto Honda Bis e um automóvel na rua Major Bandeira, no bairro Languiru, deixou a motociclista de 31 anos com ferimentos leves. Ela foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Ouro Branco para atendimento. Mais tarde, por volta das 9h15, também na Major Bandeira, no cruzamento com a rua Pedro Schneider, o choque frontal entre um Gol e um Focus, ambos de Teutônia, deixou a condutora do Focus e sua filha feridas. Elas foram atendidas no local pelos bombeiros e não precisaram ser encaminhadas para atendimento hospitalar. Agora preste atenção, porque intimidação, se for de forma contínua, pode se tornar crime. Veja com Antônio Machado. Alguém se dirige a outra pessoa e diz que vai agredi-la ou matá-la. A conduta está prevista no Código Penal. É o crime de ameaça, com pena de detenção de 1 a 6 meses, além de multa. E se essa ameaça se repete ao longo do tempo? A senadora Vanessa Graziotin apresentou um projeto que define esse ato como intimidação contínua. De acordo com o texto, a intimidação contínua é a repetição de palavra, escrito ou gesto com ameaças à integridade física ou psicológica. A pena é de 1 a 5 anos de cadeia. Se a vítima é pessoa da família ou viveu com o autor da intimidação, a pena é aumentada em 1/3. Hoje as mulheres são as que mais sofrem a intimidação contínua. A senadora Vanessa Graziotin defende o rigor da proposta. Você pode sofrer uma única ameaça, você vai, denuncia e está lá, tipificado com ameaça. Agora você pode sofrer uma ameaça todos os dias. E uma ameaça que está lhe trazendo problemas. Você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais dormir. Você passa a ter problema por causa disso, mas você vai lá e só tem aquela ameaça que é de até 6 meses de penalidade. Geralmente as maiores vítimas são aquelas que têm, de uma ou de outra forma, dependência. E, no geral, dependência econômica, de sobrevivência. Então, são as mulheres, obviamente, são os jovens, né, dependentes, menores de idade, crianças, adolescentes e os mais idosos, né? E, claro, que geralmente a mulher que é ainda vista e tratada e vista e considerada como ser frágil da sociedade, apesar de não ser. Uma colisão frontal entre o Mercedes-Benz de Fontoura Xavier, o Palio Week, no IPM 0950, emplacado em Novo Hamburgo, conduzido por Eduardo Strecker, de 56 anos, e o Uno ICT 8431, de Lajeado, dirigido por João Paulo Andrade, de 25 anos, no quilômetro 338 da BR-386, resultou em ferimentos leves nas crianças Luana, Tauana e Michael Andrade, de 7 anos, que estavam no Uno. Os motoristas dos automóveis tiveram lesões graves. O do caminhão não foi identificado, porque, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele teria fugido do local. Os veículos foram encaminhados ao depósito credenciado do Detran e os feridos ao Hospital Bruno Born. Um jovem de 21 anos ficou ferido ao cair do telhado de uma residência por volta das 2h10 da tarde de quinta-feira na localidade de Linha Germano.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, ele estava trabalhando no local quando se desequilibrou e caiu. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada ao Hospital Ouro Branco, em Teutônia, com lesões. Acompanhe agora o comentário do advogado Edson Colbert. Olá, amigos. Apesar do que vem sendo divulgado sobre a crise brasileira, o brasileiro está mais otimista em relação à economia. Pelo menos é o que revela a pesquisa encomendada pela CNI, divulgada nesta quarta-feira. O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor em relação à economia demonstra que o indicador aumentou 1,8% entre junho e julho e mostra que o brasileiro está mais otimista em relação à renda, situação financeira, endividamento, inflação e desemprego, e a expectativa de melhora da renda pessoal foi a mais expressiva, aumentou 5,5%. Ou seja, os trabalhadores brasileiros estão mais otimistas sobre a geração de renda, pelo menos pelos próximos 6 meses, do que estavam em junho do ano passado. Apenas a expectativa de consumo de bens de maior valor caiu em relação a junho do ano passado. O índice foi reduzido em 2,1%, mas está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando atingiu 10,6%. Esta questão da crise é importante reiterar que ela não é somente privilégio dos brasileiros. É uma crise mundial, estrutural, que chega ao fim um modelo econômico que chamamos de liberal. E as economias de todo o mundo se debatem para encontrar um caminho a seguir. Podemos perceber o tamanho da crise pelos índices de desemprego de alguns países. Na Espanha, 25%, na Itália, 13%, França, 11%, África do Sul, 24%, Argentina, 6,9%, Alemanha, 6,4%, os Estados Unidos, 5,5%, Rússia, 5,9%, países do euro, 11,3%, Brasil, 6,2%, e por aí afora. Não podemos esquecer que todos esses países mantêm relações comerciais com o Brasil. E, por óbvio, sofrem lá, sofremos também. Afinal de contas, vivemos numa economia globalizada. Na comparação com o resto do mundo, o Brasil ainda mantém taxas consideradas baixas de desemprego. A economia mundial após 2008 mostrou alguns avanços, mas recuperar o mercado de trabalho nos níveis anteriores aos da crise global de 2008 segue sendo uma tarefa árdua, segundo o relatório da OIT. Até semana que vem. Obrigado, Dr. Colbert. A empresa vencedora da licitação iniciou nesta semana os trabalhos da segunda etapa da revitalização da escadaria do Rio Taquari, na rua Arnaldo J. Dil, em Estrela. Com recursos próprios na ordem dos R$ 142.300, o governo municipal investirá na melhoria do entorno. Será feita a reconstituição de parte de um prédio onde serão instalados sanitários e local para as informações turísticas, a construção de quiosques para alimentação e um deck com estrutura em concreto e piso em madeira. O local vai receber também um projeto paisagístico com a implantação de caminhos para a circulação de visitantes, recuperação da vegetação e espaço com brinquedos para as crianças. O processo de revitalização da escadaria começou em 2014, quando o governo municipal executou a primeira etapa, inaugurada em março deste ano. A escadaria estava desativada desde 1974 e, desde que foi novamente entregue à comunidade, se tornou um dos pontos turísticos mais visitados pela população de Estrela e de outros municípios, que podem apreciar a beleza do Rio Taquari. De acordo com o contrato firmado com a construtora Schmitz Limitada, que executará esta segunda etapa, o prazo para a conclusão da obra é de até 150 dias. E o governo amplia as medidas para o ajuste estrutural do Rio Grande do Sul. Veja a decisão tomada e que será encaminhada à Assembleia Legislativa com André Martins. O governo do estado apresentou nesta quinta-feira um conjunto de projetos que integram a fase 3 do ajuste fiscal gaúcho. Projeto de lei que autoriza a negociação de financiamentos habitacionais da extinta Coab. Projeto de lei que institui o Sistema Administrativo de Conciliação e Mediação.
Projeto de lei que propõe modificações sobre o procedimento tributário administrativo. Projeto de lei que cria o Banrisul Cartões. Proposta de emenda à Constituição que retira a necessidade de plebiscito para a CESA. Projetos de lei que extinguem a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, Fundação Zoobotânica e Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. Projeto de lei complementar que institui o regime de previdência complementar para os futuros servidores públicos estaduais. E proposta de emenda constitucional que altera a regra sobre tempo de serviço na Brigada Militar. A crise é muito profunda e bastante grave. Nós vivemos uma situação de emergência financeira. Exatamente por isso que é a hora de fazer mudanças que comecem a mudar estruturalmente o poder público do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, as proposições serão protocoladas na Assembleia Legislativa para a apreciação dos deputados. Desafio a gente vai ter todos os dias, todas as horas, mas é preciso ter calma, muita tranquilidade, serenidade. Já nos comprometemos a fazer esta caminhada que é com atitude, plantando uma semente, que é a semente da mudança. Vale ressaltar que essas medidas não devem ter impacto imediato nas contas do Estado, o que não muda as dificuldades em pagamento do salário do funcionalismo, que tem motivado protestos. A última reunião da comissão organizadora da Jornada do Empreendedor 2015 realizou-se nesta sexta-feira na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Na ocasião, o grupo formado pelos realizadores do evento, Governo de Lajeado, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Univates, Jornal Informativo do Vale e Sindilojas, fez os últimos ajustes antes do evento. As inscrições ainda estão abertas, mas sobram poucas vagas para os 3 dias de evento, que realiza-se no Parque Científico e Tecnológico da Univates, o Tecnovates, nos dias 17, 18 e 19 de agosto, sempre com início às 7 da noite. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3982-1479 ou pelo e-mail jornada.empreendedor@lajeado.rs.gov.br. E o vice-presidente Michel Temer fala sobre a articulação e o empenho político da presidente no Congresso. Veja na matéria da NBR. A presidente Dilma tem feito um esforço extraordinário, tem praticado os melhores gestos, né? Você veja que ela reuniu governadores para revelar a função federativa dos próprios estados federados, a reunir lideranças da Câmara, do Senado, tem feito um trabalho excepcional exatamente para manter uma tranquilidade institucional no nosso país. Ajudou a produzir os avanços sociais que o Brasil conhece, ajudou estados, municípios, teve uma atuação no governo federal e um relacionamento, embora muitas vezes se diga o contrário, um relacionamento muito fértil com o Congresso Nacional, com os governadores de estado, de modo que nós temos governabilidade plena no país. Uma nova estrutura do Colégio Madre Bárbara apresentada na noite da quinta-feira para a imprensa e hoje à noite para convidados garantirá um novo espaço da instituição no acolhimento de crianças. A partir de segunda-feira, a escola passará a atender também bebês. Com 612 metros quadrados, o novo prédio busca auxiliar na demanda do município e corresponder ao antigo desejo da comunidade escolar, a de que haja desde cedo um espaço destinado ao aprendizado das crianças. Conforme a diretora Maria Helena Jacques, a educação infantil do Colégio Madre Bárbara foi um sonho. O novo prédio está situado na Rua Júlio Maia e atenderá de modo específico e qualificado pequenos de 0 até 5 anos de idade. E o governador José Ivo Sartori e o ministro Aldo Rebelo discutem investimentos em ciência e inovação e lançam a 30ª Mostratec. Leonardo Souza traz as informações. O governador José Ivo Sartori recebeu no Palácio Piratini o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação nesta quinta-feira. Em agenda pelo Estado, Aldo Rebelo debateu investimentos e projetos do setor para o Rio Grande do Sul. CEITEC integra uma série de empresas aqui no Rio Grande do Sul,
que produzem acessórios e equipamentos, e nós vamos também discutir o destino da empresa, levando em conta a política de ciência e tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, e foi isso que eu discuti com os secretários. Em seguida, o ministro participou do lançamento da 30ª Mostra Tec, a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada de 26 a 30 de outubro em Novo Hamburgo. O pesquisador, na verdade, nunca pensa apenas em si mesmo. Ele busca novas ideias para facilitar, otimizar e melhorar a vida das outras pessoas. E sabe que é preciso entender a realidade para poder atender às necessidades da maioria da população que precisa do nosso papel e do nosso trabalho. Eu sempre digo, um governo tem que aplicar políticas públicas, especialmente para aqueles que mais precisam. Considerada a feira mais antiga envolvendo jovens cientistas do país, a mostra deste ano contará com 540 projetos, reunindo participantes de mais de 20 países. A recuperação da economia brasileira pode vir do campo. Tudo depende de como o país irá encarar essa oportunidade e irá direcionar os investimentos para as pequenas propriedades. A quarta etapa do Circuito de Gestão e Inovação do Agronegócio, promovida pelo Instituto de Educação no Agronegócio, levou a Teutônia uma celebração aos 60 anos da cooperativa Languiru. O secretário estadual adjunto da Agricultura de Santa Catarina, Ayrton Spies, que é especialista no tema agronegócio. Spies explica que o mundo rural não para. Enquanto a crise devasta as economias urbanas alicerçadas na força motriz da indústria, no campo a história é outra. Atualmente, no Brasil, 24% do produto interno bruto vem do agronegócio. Diferente de outros setores, a alimentação é a que menos reduz em tempos de crise. Conforme os pais, o agronegócio é um dos setores que ainda consegue manter o equilíbrio na balança comercial e impede que o desempenho da economia brasileira seja ainda mais negativo. De acordo com o secretário de Santa Catarina, mesmo em meio à avalanche dos problemas financeiros do país, onde até a alta do dólar é um tormento no caixa das corporações, para o produto da terra no Brasil, a moeda norte-americana mais cara é lucro. Isso porque o Brasil é grande exportador de commodities, como a soja, milho e o feijão. O mundo tem fome e para o Brasil saciar a fome do mundo, custa o investimento e aprimoramento de técnicas de produtividade. E as Forças Armadas realizam testes para preparar segurança nos Jogos Olímpicos. Veja na matéria da NBR. O alcance para o alvo é de 24 quilômetros. Organizada pelas Forças Armadas, a apresentação da artilharia antiaérea foi feita dentro de uma base militar no interior de Goiás, a cerca de 25 quilômetros do centro do município de Formosa. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, acompanhou a demonstração com alguns dos equipamentos que serão usados na segurança dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016. O ministro comparou o esquema da segurança das Olimpíadas com o que foi feito durante a Copa do Mundo e afirmou que o país está preparado para o evento. Eu até considero que nós dessa vez vamos ter um grau de facilidade maior, porque na Copa eu tive que trabalhar com 12 pontos de preocupação. Eu aqui vou trabalhar basicamente com um grande campo de preocupação, que é o próprio Rio de Janeiro, onde estão concentrados a ampla maioria dos atletas e a ampla maioria das competições. De 2014 a 2016, o governo federal vai investir 580 milhões de reais em defesa cibernética, modernização de sistemas e aquisição de equipamentos para prevenção a incidentes químicos, biológicos, nucleares e radiológicos. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas vão mobilizar 38 mil militares para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O comandante do Exército, General Vilas Boas, detalha as atividades das forças de segurança. O planejamento está pronto. E nós entramos numa fase agora de refinamento dos planejamentos, de treinamento das equipes. Vamos empregar 4 brigadas e mais atividades específicas como o contra-terror, a aviação.
A Câmara de Vereadores de Lajeado publicou essa semana 2 editais de convocação para audiências públicas que discutirão alterações no plano diretor do município. Os editais possuem mais informações do que os anteriores, tais como as propostas de alterações, descrições exatas dos locais onde se propõem essas alterações e o mapa das localidades. Os editais de convocação precisam ser extremamente informativos e amplamente divulgados. Inserindo mais informações nos editais, se pode despertar mais o interesse das pessoas em participar das audiências públicas. Foi o que declarou o presidente Carlos Eduardo Ranzi, da Câmara de Vereadores aqui de Lajeado. E o Sebrae lança campanha para incentivar serviços de micro e pequenas empresas. Leonardo Meira traz as informações. Na hora de colocar o pé na estrada, tem muito viajante que prefere se hospedar em locais como esse. É um hostel, tipo de hospedagem alternativa, geralmente mais barata do que as redes hoteleiras. Reinaldo resolveu trocar de carreira e apostar no pequeno negócio. É uma grande aposta e a gente cumpre um papel importante na sociedade por oferecer um serviço de qualidade com preços muito competitivos em relação às grandes empresas. Eu acho que vale a pena sim explorar os pequenos negócios. Os empreendimentos no ramo dos pequenos negócios, como é o caso do hostel aqui do Reinaldo, continuam com força. Segundo os números do Sebrae, só nos primeiros 6 meses deste ano foram criadas quase 730 mil micro e pequenas empresas. E o saldo também é positivo nas vagas de emprego, 116 mil. É para incentivar o consumo desse tipo de produtos e serviços que o Sebrae lançou o movimento Compre do Pequeno Negócio. Aquelas empresas que faturam no máximo R$3 milhões e 600 mil por ano. O que a gente quer fazer com este movimento Compre do Pequeno é fazer com que o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro, veja a importância que é consumir da pequena. Consumir da pequena significa gerar emprego, renda, significa melhorar o seu bairro, a sua cidade. Portanto, nós vamos trabalhar um movimento para fortalecer os pequenos negócios no Brasil. Nenhuma economia do mundo é forte se os pequenos não forem fortes. A Univates recebe inscrições até 10 de agosto, a próxima segunda-feira, para o edital de preenchimento das vagas remanescentes do curso de odontologia, destinadas a candidatos com curso de graduação ou sequencial incompleto ou completo. As inscrições no processo seletivo deverão ser realizadas de forma presencial ou por procuração, mediante a apresentação obrigatória de toda a documentação referida no item 4 do edital. Podem ser feitas das 8 horas do dia 20 de julho de 2015, que já começou, até as 10 horas da noite do dia 10 de agosto, a próxima quinta-feira, próxima segunda-feira, em horário de Brasília, no setor de atendimento ao aluno da Univates, na sala 402 do prédio 3, no campus da Univates, aqui em Lajeado. Pode ser feito, portanto, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 11h30 da manhã e da tarde, da 1 hora até as 10 da noite. Sábado, somente amanhã, das 8 até as 11h30. O critério para o preenchimento das vagas remanescentes do curso de odontologia é por ordem de solicitação protocolizada no setor de atendimento ao aluno da Univates, conforme especificado no edital do processo seletivo. Mais informações pelo 0800 707 0809. E os clubes de futebol terão que colocar em prática a gestão mais transparente. Veja com Luana Carne. Com a medida, os clubes de futebol podem agora refinanciar as dívidas com o governo federal, mas para isso vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profut, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com parcelas de pelo menos R$3 mil, contando com redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Os clubes também devem reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. E para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão, a não ser em situações específicas. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas,
pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas, só poderão usar 80% das receitas brutas obtidas com o futebol para o pagamento da folha salarial e direitos de imagem e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A ideia é dar mais tranquilidade aos times para que a bola continue rolando por esses gramados. Com as novas medidas, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a um novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de 2 loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da Time Mania, que já existe. Mais esportes você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro. E na terça-feira, dia 4, o prefeito de Antagorda, Neuri Luiz Dalla Vecchia, com a secretária da Educação, Rosane Maria Marques, e a nutricionista Débora Tubiana, recebeu em seu gabinete a responsável pelo setor do financeiro da alimentação municipalizada da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, a Marli Inês Torriani Borges. A visita teve como motivo a assinatura de um convênio entre o Estado e a administração municipal. Trata-se do repasse dos recursos financeiros para complementação e qualificação da merenda escolar no âmbito estadual, com vista à expansão e melhoria do ensino médio politécnico e complementação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as escolas da rede pública estadual, com até 100 alunos matriculados. O valor a ser repassado via Secretaria de Educação é de R$ 19.440. A merenda das escolas de Antagorda é municipalizada e o montante projetado para ser investido na rubrica em 2015 é de aproximadamente R$ 97.460. E a Comissão de Agricultura aprovou o relatório da subcomissão que propõe mudanças em regras para a instalação de aviários. Uma informação importantíssima aqui para a região. O órgão técnico atuou por 70 dias com o objetivo de melhorar o controle nos estabelecimentos e a segurança avícola. Veja com a repórter Priscila Saraiva. A subcomissão realizou 4 audiências públicas no interior do estado com produtores de frango, sindicatos, federações e técnicos da área. Entre as alterações propostas nas normas avícolas está a redução da distância mínima nas unidades produtoras de ovos férteis, frigoríficos e fábricas de rações. De acordo com o relator, a medida ajudaria a manter avicultores na atividade, além de ampliar a produção e o mercado. Os 3 quilômetros de distância que estão previstos, nós estamos propondo que possam ser reduzidos até 500 metros, mas lógico com aquelas intervenções necessárias, seja observando o relevo, que são uma barreira natural, matas existentes ou o plantio de cortina verde, que seriam árvores para proteger a granja de ovos férteis e também de aves de corte. O relatório vai ser encaminhado à Comissão de Agricultura da Câmara Federal no dia 25 de agosto e posteriormente à pasta ministerial. E também propomos algumas questões sanitárias, como o pé de luve, o chuveirinho na entrada da propriedade, a desinfectação das pessoas que possam ter acesso para garantir também a sanidade animal. A Comissão de Agricultura ainda aprovou audiências sobre proibição da pesca do dourado e do surubim, mercado agrícola e pastoril, combate ao abigeato e proliferação do mormo, doença que afeta equinos. E nós não podemos deixar proliferar essa doença que, inclusive, pode ser contagiosa também pelo ser humano. Então, é uma preocupação, nós não podemos também comprometer a saúde, tanto animal quanto das pessoas aqui no nosso estado. Temos que analisar isso com muita frieza, na busca de uma solução que seja efetiva. De Casa Nova, a 4ª edição da Estrela Multifeira foi apresentada ao Vale do Taquari na noite da quinta-feira. De 10 a 13 de setembro, a cultura, o lazer e o mundo dos negócios irão desfilar junto ao Porto de Estrela. O espaço é 3 vezes maior do que o complexo do Centro Comunitário Cristo Rei, endereço da Multifeira até a edição de 2013. O evento é promovido pela Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Estrela, a CACIS, conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. E conforme o presidente da Multifeira, o Cristiano Villanova Horn, a ideia é mostrar que Estrela tem potencial de oferecer um evento grandioso. Serão 129 empresas expositoras, 98 estandes na área interna, em um dos pavilhões do Porto.
Esses espaços são reservados às indústrias, comércio e serviços. Uma área do pavilhão será destinada à agroindústria. Já na parte externa, máquinas agrícolas e concessionárias de automóveis dividem 31 lotes. Pela primeira vez, o evento terá um espaço destinado à exposição de animais. Em uma área de 500 metros quadrados, o melhor da pecuária estrelense estará na vitrine para os visitantes. A 4ª edição do Multifeira terá uma agenda de eventos técnicos, reuniões como a da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari e rodadas de negócios. Outra novidade é o Show Nacional de Erasmo Carlos. O Tremendão da Jovem Guarda traz a Estrela Turnê Gigante Gentil. Vai ser no dia 12 de setembro. E no fim de semana, ao que tudo indica, vai dar para usar biquíni. Veja se dá para confirmar essa informação com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para este fim de semana para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E neste fim de semana segue o tempo firme na região centro do estado. Isso acontece porque o hemisfério sul do planeta está sobre a influência do fenômeno climático El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que altera todas as correntes marítimas e as massas de ar frio e quente. Então, como o El Niño está forte e presente no Rio Grande do Sul nesse ano, o calor ele se concentra, as massas de ar quente são mais fortes do que as ondas de frio e se concentram na região. Isso traz o quê? Ou muita chuva, ou dias de estiagem, como a gente está vivendo agora, e muito calor. Em especial, eu chamo a atenção para o calor neste fim de semana. As temperaturas batem recorde, vão chegar na casa dos 35 graus em alguns municípios nesse fim de semana. É quase um verão em pleno inverno. Mas e esse tempo continua seco, pelo menos até a metade da próxima semana. Isso porque, como eu falei antes, essa massa, a força do El Niño segura esse calor, represa e faz com que as frentes frias, as frentes de umidade e o frio passe longe do Rio Grande do Sul. Mas vamos ver como ficam então as temperaturas em Lajeado neste fim de semana? O sábado começa com sol e calor, mínima de 21 graus e máxima de 35 graus em Lajeado neste sábado. No domingo, mesma coisa, muito sol e calor. O dia já começa com 19 graus e a máxima alcança os 36 graus em Lajeado no domingo. E a segunda-feira também será de tempo seco, um pouquinho mais ameno. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus à tarde na segunda-feira em Lajeado. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Ótimo fim de semana a todos. Nós voltamos na próxima edição do programa na semana que vem. E eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E o governo de Lajeado, através da coordenação das Secretarias do Meio Ambiente e Agricultura e Urbanismo, promove o concurso para a escolha da árvore símbolo de Lajeado. A votação será aberta a todos os interessados através do voto direto via cupom disponível em diversos setores da Prefeitura ou por meio do voto no site www.arvoresimbolo.com.br no período de 13 de agosto a 13 de setembro. Concorrem as espécies corticeira da serra, figueira de folha miúda, ipê amarelo, ipê roxo, gerivá, paineira, pata de vaca e quaresmeira. A escolha das espécies que concorrem ao título da árvore símbolo de Lajeado teve como base uma pesquisa realizada entre os servidores da Secretaria do Meio Ambiente, em função das comemorações do Dia da Árvore, ainda em setembro de 2014. Mas a escolha da árvore também vai passar pelo Poder Legislativo, após encerrada essa votação. A formalização da escolha da comunidade vai depender ainda da criação do decreto municipal e posterior divulgação nos meios de comunicação. Encerradas essas etapas, cada bairro de Lajeado vai receber um exemplar da árvore símbolo. A votação para a escolha da árvore deverá ser feita pelo site www.arvoresimbolo.com.br ou por meio dos cupons disponibilizados na Prefeitura de Lajeado, nas Secretarias do Meio Ambiente, Agricultura e Urbanismo,
no Jardim Botânico, unidades de saúde, no CAPS, Farmácia Escola e também nos projetos Vida e escolas municipais. Em caso de empate, a escolha será decidida por votação direta em reunião da comissão organizadora. E veja agora o que é destaque na agenda cultural e social com Tassiana Colombo. O ator e comediante Cris Pereira apresenta seu espetáculo neste sábado às 8h30 da noite no Centro Comunitário em Lajeado. Os ingressos estão disponíveis na Vanusa Esportes e Academia Corpo e Alma. Arte e loucura são o tema do sarau organizado pelo curso de letras da Univates. O evento está marcado para domingo, dia 9, às 3 da tarde, na Praça João Zarte Sobrinho. A atividade faz parte da programação do Arte na Praça. A Arte Escola de Dança vai reunir seus bailarinos em espetáculo de inverno. O evento está agendado para a próxima sexta-feira, dia 14, às 8 da noite, no ginásio do Colégio Santo Antônio, em Estrela. O Teatro da Univates apresenta o show de Renato e seus Blue Caps. Os Reis do Iê vão comemorar os 50 anos da Jovem Guarda no dia 12 de novembro. E olha só, os organizadores da Festa à Fantasia preparam uma edição histórica de comemoração dos 25 anos do evento. Será no dia 12 de setembro, no Clube Tiricaça, em Lajeado. Uma das novidades é o ingresso Open Bar. O Arte Sesc promove o espetáculo Tropicando, da tribo maçambiqueira. O show é baseado no maçambique, um ritmo afro-gaúcho do litoral do sul do Brasil. O evento ocorre na próxima terça-feira, dia 11, no Teatro Sesc, em Lajeado. Obrigado, Tassi. Este foi o Redação Informativa desta sexta-feira, 7 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na segunda, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.